moradores cabem dentro de um apartamento. Na casa do Celso, são 5.000. Calma, esses habitantes são bem menores do que você imagina. Sim, são abelhas. Dentro de um apartamento sem varanda, na zona sul de São Paulo. Elas já são praticamente da família do Celso. Estão com ele há cerca de 8 anos. O que nós fazemos é utilizar as caixas e usar algumas estruturas, ou com cano de PVC, ou com uma mangueira mesmo, para fazer esse caminho que elas naturalmente já teriam que percorrer para sair do oco até a entrada na árvore. E esse convívio possibilitou muitas descobertas. Você sabia que as abelhas possuem um mecanismo sensorial que funciona como um GPS? A habilidade permite que elas registrem o endereço de casa e definam a melhor rota para voltar mais rápido para a colmeia. Elas têm memorizadas essa posição. Se eu tirar essa caixa e colocar ela num lugar que está dentro do raio de voo dela, que para essa espécie é algo entre 2 e 3 quilômetros, ela vai voltar para esse lugar que já está memorizado. O único problema é quando elas precisam mudar de endereço. Isso porque o tal GPS não tem espaço para armazenar tanta informação. Então, se por exemplo, se eu me mudar para perto, eu vou ter que levar essa colmeia para um lugar mais longe, mais do que esse raio de voo máximo, deixar uns dias para depois levar para um lugar novo, porque aí elas vão ter um tempo de reset. Agora me diz uma coisa, você teria coragem de criar abelhas dentro de casa? Provavelmente, você deve estar confundindo essas abelhas com as europeias e africanas, que têm ferrões e causam picadas doloridas. Nesse caso, você precisa saber que, como o próprio nome indica, essas espécies não são do Brasil, foram introduzidas aqui. As que o Celso cria são inofensivas, não tem ferrão. Essa aqui é a mandaçaia, Melipona quadrifaciata. Ela é muito tranquila em relação a gente. No máximo que elas conseguem fazer é voar em grande número em volta do predador para incomodar. Quando elas estão se protegendo de outros insetos, elas usam as resinas, né, a própolis, como se fosse uma cola para prender uma formiga ou uma mosquinha, e aí ela não consegue se mexer e elas usam isso como estratégia de defesa. Do apartamento do Celso, seguimos pela capital paulista para chegar a um meliponário que fica dentro da USP. Meliponário é o lugar onde são criadas as abelhas sem ferrão. Assim como o apiário, é onde vivem as abelhas introduzidas, as com ferrão. Pesquisadores abrigam no espaço ao ar livre cerca de 150.000 abelhas de diferentes espécies nativas. As abelhas se dividem em 2 grupos, as que vivem em colmeias e as que não seguem a uma rainha, são independentes. No Brasil, a gente tem aí em torno de umas 3.000 espécies estimadas. Dessas 3.000, umas 300, 400 são de abelhas sociais. Os outros 2.500, gente, são de abelhas solitárias. Mas afinal, onde elas moram? A Carla desenvolveu um projeto junto ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade com o objetivo de desvendar esse mistério. Nós encontramos ninhos em lotes vagos, no solo de lotes vagos, em canteiros de jardins, no solo mesmo, no meio da rua, em troncos de árvores, em parques, em praças. Encontramos em caixas de energia, em rachaduras de muros, em cercas, ninho na fechadura da porta. Estudos como esse ajudam a mapear espécies e entender como elas se adaptam em ambientes urbanos. Você acha que fica mais fácil aí traçar linhas de conservação para essas espécies? O que você imagina ou pensa assim para o futuro em relação ao artigo? Nós temos resultados tanto para uma escala maior de paisagem, do planejamento urbano da cidade, quanto em escalas menores, de como que nós podemos melhorar o ambiente no nosso próprio quintal para poder conservar essas espécies de abelhas. Algumas das abelhas nativas são menores do que um grão de gergelim, enquanto outras podem medir a metade de uma caneta. As cores das espécies também surpreendem. Algumas são pretas, outras listradas, mas tem também as metálicas, e todas elas exercem um papel fundamental.
Quando falamos apenas das que vivem em colmeias, dentro do Palácio dos Insetos, a mobília é artesanal. A cera serve para construir os favos. A própolis veda partes da colônia. E o mel é o alimento que garante a sobrevivência desses animais em estações que não existem recursos suficientes disponíveis. E você acredita que existe uma espécie de abelha que é pirata? Ela não constrói, e sim toma posse da colmeia de outras espécies. Essa daqui é a abelha limão, considerada a pirata de todas as espécies nativas sem ferrão. E aqui a gente percebe o seguinte, ó, que tinham outras moradoras que perderam o espaço, não é isso? Na verdade, diferente das outras espécies de abelha que visitam as flores para conseguir o seu alimento, né, como fonte de néctar e pólen, essa abelha aqui, que também é conhecida como abelha limão, ela saqueia outras colmeias de outras espécies de abelha sem ferrão. A gente já tinha relatos de que ela não atacam as abelhas próximas, isso é uma coisa que a gente está observando aqui também, né? Mas de qualquer maneira, é como se fosse um processo de seleção natural, onde a gente está eliminando as colmeias menos fortes e fazendo as mais fortes sobreviverem. Então a gente pode dizer que esse mel, ele é exclusivo, né? É basicamente um momento único provar esse mel que a gente tem aqui. Então vamos experimentar, né? Vamos lá. É só pegar daqui, né? Isso. Nossa, e é muito saboroso, é muito diferente. Ele é cítrico, tem um gostinho mesmo de limão, mas ao mesmo tempo é bem doce. Nossa, é delicioso. Ele tem um aroma que lembra, né? Mas é por conta dessa substância e essa colmeia, inclusive, pena que o cheiro não passa pela câmera, mas essa colmeia ela tem mesmo um cheiro de limão, né? Que lembra bastante. Produzido por uma espécie e aromatizado por outra. O aroma cítrico, inclusive, funciona como uma estratégia de ataque. Como a comunicação das abelhas é basicamente por cheiro, esse cheiro ele atrapalha a comunicação das abelhas que estão sendo pilhadas e aí justamente facilita para elas pilharem e dificulta para as outras se defenderem. E assim, uma outra curiosidade dessa espécie, que isso daqui também é uma proteção, né? Essa construção delas aí. Isso, essa entrada que elas constroem, ela é muito característica, ela parece mesmo uma aranha ou várias pernas assim, né? Os animais têm um pouco mais de receio de chegar aqui. E para outros insetos, ela tem várias dessas entradinhas falsas aqui, né? E essas entradinhas falsas acabam aí por confundir também outros menores que queiram entrar. Elas constroem o ninho com uma anticâmara, que é como se fosse um ninho falso, e aí elas fecham o ninho de verdade. Tem espécies que elas, embora não tenham ferrão, elas mordiscam. Tem até um grupo de espécies, né, o gênero Oxytrigona, que elas secretam um ácido. A natureza cria batalhas dignas de roteiro de filme, não é mesmo? E as abelhas têm cada vez mais mostrado a sua importância para o mundo. Cada uma das 14 espécies cultivadas pelo Eugênio faz um mel com um sabor diferente. Aqui, a aproximação dos insetos também não incomoda. E olha como elas já estão aqui, né? Elas estão falando, me deixa em paz, mais tranquilo, né? A gente convive com elas desse jeito. Então, é muito importante, Thaís, que as pessoas percam o medo para que elas passem a admirar as abelhas. E o dia que as pessoas admirarem as abelhas, a gente vai conseguir preservá-las. Atualmente, são os maiores distribuidores de méis nativos do Brasil, porque eles contam com a ajuda de pequenos produtores. Ainda bem que temos muitos admiradores dessas rainhas da natureza. O cantor Nando Reis é um dos que luta com o propósito de conservar as espécies brasileiras. Eu sou um fã e atualmente um criador e um defensor dessa maravilha da natureza. Procure conhecer, ajude a preservar e a divulgar, valorize as abelhas. O pesquisador afirma que muitas abelhas estão ameaçadas de extinção, o que representa uma grande preocupação para o futuro. O problema maior que nós temos aí quando a gente fala sobre essa ameaça de perda das abelhas está relacionado a duas coisas que estão interligadas, que é a perda de áreas naturais e o uso indiscriminado de agrotóxicos.
eles estão mais ou menos casados, porque você desmata para plantar alguma coisa ali e para essa plantação crescer depois você põe esses agrotóxicos. E esses agrotóxicos de última geração, eles acabam, mesmo em doses muito baixas, que a gente chama de subletais, que não dá para matar a abelha, ele acaba mexendo aí com o sistema de orientação das abelhas. Então ela vai para o campo, fica contaminada com esse agrotóxico e ela se perde, ela não consegue voltar para a colmeia. A colmeia vai definhando. Quando ela consegue voltar e traz esse pólen ou esse alimento com esse agrotóxico, ela alimenta as larvas com esse agrotóxico. Então elas nascem já, as abelhas já nascem mais deformadas, elas nascem com o sistema imunológico mais depreciado. E você, por acaso, já parou para pensar que as abelhas trabalham para a gente? Sim, além de produzirem própolis, cera e mel, esses insetos realizam um serviço fundamental, o da polinização das plantas. 70% do que a gente come depende de polinização. Então, esses seres incríveis e lindos trabalham para a gente de graça. A gente precisa admirar, preservar e trabalhar para que elas realmente continuem e não sejam extintas e não sejam maltratadas, né? A mamangava, por exemplo, é uma espécie solitária de abelha brasileira e com ferrão. Ela é a única espécie de abelha que poliniza a castanha do Brasil. Para traduzir a importância delas, repare nessa imagem. Esse é um morango polinizado. O que aparece ao lado não recebeu a visita do inseto. Olha a diferença de tamanho entre o tomate que foi polinizado e o que não foi. É surpreendente. Isso quer dizer que elas só crescem saudáveis quando recebem a visita desses insetos. E aí, quantas centenas de abelhas foram necessárias para que alguns alimentos chegassem à sua mesa hoje? Os chefes de cozinha exploram ao máximo esse mundo de possibilidades e encurtam o caminho entre a mesa e a colmeia. E a gente vai conhecer um pouquinho de alguns biomas do Brasil. O Brasil é o país mais múltiplo do mundo. Portanto, a gente tem a maior diversidade de meles do mundo. Assim como outras coisas a gente tem a maior diversidade. Mas tem uma coisa que o brasileiro precisa bater a mão no peito e dizer com muito orgulho: nós temos os melhores meles do mundo. Quando a gente fala de mel, por exemplo, muitos acham que mel é apenas água e açúcar. E não o é. Mel é muito mais do que água e açúcar. No mel a gente encontra vitaminas, minerais, enzimas digestivas e substâncias com poder antioxidante muito importante. Além de vários estudos mostrarem um poder antidiabético do mel, vejam só que interessante. O contrário do que talvez muitos de vocês já escutaram. Um poder antitumoral, anti-inflamatório e antimicrobiano. Se você quiser conhecer mais sobre essas espécies do Brasil, você pode visitar a Mata Santa Genebra, em Campinas. Lá existe um meliponário que leva o nome de um dos maiores pesquisadores de abelhas sem ferrão do país, o ecologista Paulo Nogueira Neto. O Dr. Paulo é uma pessoa muito querida, né? Era um conhecedor das abelhas sem ferrão, não só um conhecedor, um pesquisador, mas um incentivador, né? da meliponicultura e das próprias abelhas sem ferrão. E quando a gente foi fazer, né, o ato de inauguração, a gente pensou realmente em poder fazer essa pequena homenagem, essa singela homenagem ao Dr. Paulo. As abelhas sem ferrão, a gente brinca, são quase como embaixadoras da educação ambiental, porque o fato de a gente ter colônias, né, aqui instaladas em colmeias racionais permite com que a gente crie uma atratividade, as pessoas estão sendo mais curiosas, estão tendo interesse por essas abelhas, e o fato de elas estarem aqui com as abelhas permitem que a gente consiga realmente falar de outras questões ambientais, porque elas não estão isoladas, nós não estamos isolados, nós fazemos parte de um todo.